Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Mateus capítulo 5, parte 9 hoje, episódio 599, 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a cobiça no olhar, né? Jesus comparava com adultério, quando o homem olhava para a mulher com cobiça, assim, com aquele olhar desejoso de tê-la, de possuí-la. A gente vai falar um pouquinho sobre arrancar, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho direito. Se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Você sabia que isso já foi interpretado na história da igreja de forma literal? Em alguns lugares, na África, já aconteceu das pessoas interpretarem esse texto literalmente e a pessoa arrancar uma parte do seu corpo. Você vê como que é importante a gente compreender o texto bíblico, estudar e entender para não sermos levados por achismos ou por outras formas de interpretação errada. O que mais tem são formas de interpretação equivocada do texto bíblico. Isso é muito perigoso. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, diz o seguinte: Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Olha só. O homem olha para a aparência externa, mas Deus está vendo o coração. Não é o mal que entra em nosso coração que Cristo declara ser pecado, e sim o mal que deixamos fazer morada em nosso coração. Anota aí. Leia o capítulo 5, vem para cá e anota isso aqui, ó. Não é o mal que entra em nosso coração que Cristo declara ser pecado, e sim o mal que deixamos fazer morada em nosso coração. No receber, guardar e aceitar o mal reside o pecado. Esse é verdadeiramente o ato da vontade, da personalidade, quanto qualquer ato evidente de transgressão poderia ser. A tentação em si, ela não é pecado. Todos estamos sujeitos à tentação. Nosso Senhor foi tentado. Ter pensamentos sugeridos à mente não é de forma alguma pecado. Podemos dizer que Jesus, ele não pôde evitar também a vinda daqueles pensamentos pecaminosos, mas eles foram apresentados de fora. E a paixão corporal, ela pode representar-nos uma tentação. A presença de outros pode tornar-se uma força de tentação. As circunstâncias podem nos levar à tentação. Os espíritos malignos podem sugerir tentações, mas nós devemos ver claramente que a tentação está fora do nosso eu. Todo homem é tentado quando atraído por sua própria concupiscência, desejo, algo que ele tem, não algo que ele é. Um antigo teólogo, ele diz curiosamente que se Satanás vier à minha porta, eu não posso evitar. Se ele levantar o trinco e entrar, eu não posso evitar. Mas se eu lhe oferecer uma cadeira e começar com ele uma negociação, eu estou completamente errado. O pecado, ele depende da maneira do homem lidar com a tentação. Não tem nenhuma relação com a vontade, não tem nenhuma relação com a vontade de um homem até que o homem exerça a sua vontade sobre ela. Essa vontade, ela pode recusar ou aceitar a proposta da tentação. As possibilidades do homem lidar com a tentação, elas nos são claramente mostradas no tríplice triunfo de Jesus Cristo sobre as tentações.
quando ele estava no deserto. E no versículo 29 nos traz um outro assunto também interessante, que é arrancar o olho direito se ele te faz pecar. Se fosse necessário entre escolher arrancar um olho ou morrer, todo homem que tivesse coragem suficiente para cometer o ato hediondo, ele escolheria imediatamente essa alternativa, como a alternativa menos terrível. Todos os dias os pacientes dos hospitais eles são submetidos a operações terríveis para salvar as suas vidas ou para aliviar sofrimentos intoleráveis. Mas se ao pensamento da morte nós acrescentarmos a imagem da condenação dos perdidos, os motivos para escolher o mal menor serão imensamente fortalecidos. Portanto, para alguém que realmente acredita que as alternativas apresentadas por nosso Senhor são suas, não deve haver um pensamento de hesitação. Veja a dúvida quanto ao futuro, a influência avassaladora do presente ou a fraqueza da vontade podem impedir uma pessoa de fazer o que é realmente de interesse próprio. Mas essas coisas não o tornarão menos desejável. A dificuldade então aqui da gente entender um texto não é quanto à verdade das palavras do nosso Senhor, mas quanto à aplicação delas em nossas vidas. Está claramente aqui, a lição ela é clara que Cristo não exige que nos mutilemos como ato de penitência ou por qualquer motivo ascético. O olho é dado para ver e a mão para trabalhar. Ambos são de Deus e ambos são inocentes em si mesmos. O corpo não é uma coisa má, mas foi criado para ser servo da alma. Como tal, é um instrumento feito de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Não honramos a Deus desonrando o corpo que Ele nos concedeu. Mas o corpo ele pode se tornar a ferramenta do tentador, pode ser corrompido e pervertido de modo a ser pior que o escravo do pecado, de modo a ser ele próprio uma tentação perpétua. Não apenas o corpo, mas outras coisas que nos pertencem, são enviadas para o nosso bem, podem tornar-se pedras de tropeço, por exemplo, riqueza, poder, amizades. O engenheiro ele fará túneis através das montanhas, explodirá rochas enormes, transporá grandes abismos para levar sua linha ao seu destino. Será permitido que algum obstáculo bloqueie o caminho do cristão para a vida eterna? Na verdade, a automutilação aqui, ela não é o método correto para se evitar a tentação. Se fosse o único método, seria prudente até recorrer a ele. Mas como Deus providenciou outros meios, apenas uma ilusão recorrerá a isso. Além disso, se a luxúria estiver no coração, ela não será destruída arrancando-se o olho. Se o ódio reina dentro do homem enfurecido, ele é essencialmente um assassino, e mesmo depois de ter cortado a mão com a qual ele estava prestes a cometer o seu terrível crime. Ainda assim, tudo que está mais próximo de nós e atrapalha a nossa vida cristã deve desaparecer. Esse é o ensino. Qualquer amizade, embora querida como a menina dos olhos, qualquer ocupação, embora lucrativa como a mão. A ousada severidade da frase, ela exclui uma interpretação literal. A sede do mal, ela está na vontade, não no órgão dos sentidos ou da ação. E a remoção de um membro do nosso corpo, um olho, um braço, ainda deixará o interior impuro. O que se quer dizer é que qualquer sentido, quando ministra ao pecado, é um mal e não um bem, cuja perda seria o ganho mais verdadeiro. As buscas, os prazeres por si sós inocentes, podem trazer tentações e envolver-nos no pecado. Deve haver um tratamento resoluto com eles, de modo a garantir que sejam mantidos em laços seguros e sábios de autocontrole. Versículo 38 ao 42 desse capítulo 5 nos fala sobre a não resistência, não resistir ao mal. Há uma dificuldade com isso, com passagens semelhantes,
dos ensinamentos do nosso Senhor quer ver como cumprir o preceito na plenitude da intenção do grande mestre. Nós devemos interpretar aqui literalmente também? Nós devemos tomá-lo metaforicamente ou mesmo como uma expressão hiperbólica? Então nós correremos um grande risco de enfraquecê-lo para satisfazer a nossa própria conveniência. É evidente que o nosso Senhor quis dizer algo muito real aqui. Além disso, esse não é um conselho de perfeição para santos selecionados, não. É uma lei geral do reino dos céus. É um preceito daquela justiça exaltada que excede a justiça dos escribas e fariseus que Cristo exige absolutamente de todo o seu povo. Então, como que deve ser interpretado isso aqui? Essa é uma lei de conduta cristã universal. Leia lá o versículo 38 a 42. Cristo não redigiu um código de leis estaduais, não, municipais ou federais, não. Seu preceito não foi feito em nenhuma assembleia legislativa. Ele falou a homens que viviam sob o jugo insuportável de um governo romano severo e injusto, muitas vezes. Mas suas palavras não tiveram influência naquele governo. Assim, sem dúvida, elas destinavam-se principalmente à conduta privada. Não diziam respeito à questão do dever do Estado de defender a cidade de algum invasor, não. Ou de proteger os seus cidadãos da indignação através de uma supervisão policial. Não. Foram feitas tentativas de limitar as obrigações das palavras de Nosso Senhor às relações individuais que ele estava contemplando quando as pronunciou. O Sermão da Montanha, nos dizem, é apenas para uma orientação cristã da vida do dia a dia. Mas ela não se destina a regular governos. Certamente isso é um estreitamento perigoso dos seus propósitos. O Estado ele não é cristão. Os princípios cristãos não vão ser achados nas legislações. Mas se o Evangelho tivesse inspirado as leis do Estado, a gente teria uma sociedade bem melhor. Os princípios cristãos se aparecessem nas políticas públicas. Isso ficou evidente na legislação criminal de Constantino, o primeiro imperador cristão do Império Romano. O governo ele é obrigado a proteger aqueles que estão sob a sua responsabilidade, mas não é obrigado a vingar uma afronta que lhe foi feita. O policial é obrigado a proteger a vítima de um ataque brutal da violência, mas não é obrigado a vingar insultos, injustiças dirigidos contra si mesmo. A referência a lex talionis, que é olho por olho, dente por dente, aqui no texto, a lei de Talião, em latim lex talionis, que lex vem de lei, que é traduzido também como talio, de talis, que é tal, idêntico. Também dita uma pena de talião, que consiste numa rigorosa reciprocidade do crime da pena, apropriadamente chamada de retaliação. Olha o talião aí no meio. Então, no entanto, infelizmente, nós não conseguimos cumprir nem mesmo as suas exigências inteligíveis e mais óbvias. Paciência e resistência calma ao erro são características cristãs. Olha só. O preceito ou a permissão da lei aqui não era um preceito ou permissão de vingança, mas de justiça igual. Pretendia-se operar não para o encorajamento, mas para o desânimo da vingança, e simplesmente como um avaliador equitativo da punição justa e da restrição do instinto mais natural da vingança do ser humano. Cristo, no entanto, ele logo avisa os seus discípulos sobre o que seus olhos viam tão claramente. O seu conhecimento sabia tão bem que nessa cena e estado vicário não era possível obter uma justiça uniforme, e que era tão perigoso para o próprio buscador procurá-lo. É melhor que ele, com uma genuinidade voluntária, uma voluntariedade genuína, sacrifique. Cristo ensina aqui
algumas coisas interessantes eu aconselharia você a anotar aí a respeito disso. Que a maior percepção do tempo e de seu discípulo deve estar preparada para reconhecer o fato de que as condições deste mundo não são de justiça exata. A coroa e a perfeição da disposição cristã é atender no caminho o apelo daqueles que pediram e dar a eles. Aqueles que pediram empréstimo e emprestam para eles. Embora toda apreensão de força seja removida para longe, o coração cristão não recuperará a exigência dos seus direitos, mas sentirá compaixão, mostrará compaixão e dará compaixão. Quem pode negar a necessidade de examinar profundamente a nossa maneira de lidar com a tentação? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a sacrificar nossos direitos em favor da compaixão e do amor ao próximo? Ou nós também, como cristãos, estamos agindo vingativos? Jesus disse: pedir a capa, entrega. Se obrigado você a caminhar uma milha, caminha 2. Isso exige muita renúncia ao nosso instinto vingativo de querer retribuir o outro, porque nós consideramos juiz para punir, para se vingar. Mas o Espírito de Deus, ele pode trabalhar nos nossos corações e nos ajudar a seguir os princípios cristãos, porque o que mais tem hoje é cristão que não segue princípio cristão. Se diz cristão porque frequenta alguma denominação. E essa não é a definição de cristão. Cristão é pequenos cristos que se esforçam para seguir os ensinos de Jesus. Vamos orar? Coloca uma cadeira aí do seu lado, vazia, convida Jesus para a gente conversar com Ele. Vamos orar? Acalma toda a turbulência aí, toda a agitação do seu coração. Lança tudo aos pés dele, lança toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Aí você consegue enxergar. Você só está enxergando a luta. Enxerga o cuidado dele por você, meu querido, minha querida. Seja que hora que for que você está ouvindo isso, angustiado, buscando a palavra para o seu coração, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Não se preocupa com amanhã, não. Viva o hoje, seja feliz hoje. Se preocupa com amanhã, não. Porque o amanhã trará. No amanhã ele trará o que você precisa. Do mesmo jeitinho que trouxe hoje. Concede-nos a coragem, Jesus, de enfrentar as tentações com determinação. Nos dá humildade, Jesus, para reconhecer quando nós precisamos da Tua ajuda e não conseguimos andar sozinhos. Que possamos com compaixão, com amor, estender a mão aos que necessitam e compartilhar a bondade que recebemos de Ti. Que nossas ações reflitam Tua graça. Que possamos ser instrumentos da paz, reconciliação em um mundo muitas vezes atribulado. Fortalece-nos, Senhor, para que a gente possa perseverar diante das adversidades e manter uma fé inabalável, confiando na Tua orientação e providência. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente volta no próximo episódio para encerrar o capítulo 5. E vai ser capítulo 5, a parte 10. E eu espero que nos próximos a gente continue 3, 4 episódios novamente, que esse capítulo ficou bem grande. Mas é benção. Muito aprendizado, muito ensino. Convido você a ouvir os outros episódios do capítulo 5, sobre o Sermão da Montanha e as lições. Beleza? Um abraço. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.